Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Vocês têm mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de angiologia, anjos caídos, evocações angelicais. Né? E hoje eu já estou vendo aqui pelas telinhas, tá o Ulisses e o Robson salivando aqui, que o departamento de anjos hoje vai ser muito massa. E eu chamei um convidado que manja pra caramba, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre como é que funciona a evocação angélica e qual a diferença, né, dos anjos do hebraico para os anjos enoquianos, para os outros anjos, para os anjos caídos. Bom, vamos acompanhar, né? Diretamente para compor a nossa banca hoje, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Estou ansioso para esse debate aqui e rezando, orando, fazendo macumba, o que for, para a minha internet não me deixar cair igual esses anjos. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero saber sobre anjo caído. Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Assunto interessante aí hoje. Vamos ver o que nós vamos aprender aí. Eu pulei, o Ulisses já leu a coisa aí que eu estava acompanhando pelas janelinhas, mas não tem problema. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, você está comigo. Konbanwa, se você estiver no Brasil. Quando você estiver vendo à tarde, isso em qualquer outro horário. Olha, o cara nem quis comentar, cara. Agora a tensão subiu 300% agora, né? Conexão Pagã, André Corrêa. Saudações, pessoas. Hoje o assunto para mim é inteira novidade. A última vez que eu tive contato com anjos foi na primeira comunhão e a partir dali eu caminhei para a heresia. Então, a partir de agora é tudo novidade. Estou ansioso aí pela conversa. Ah, não, você não vai mostrar seu brinquedinho? Cara, trouxe a frase ficou esquisita, mas ao que ele se refere é isso daqui, ó. Estou muito ansioso para aprender a usar técnicas. Converse com seu anjo da Mônica Bonfilho. E um cara que adora anjos, só que não, Thiago Tomosalski. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui de volta na coleção Outono e Inverno agora do Projeto Mayhem. E eu quero saber se um anjo cai do céu e não tem ninguém para ouvir, ele faz barulho? Excelente colocação. Ulisses Massad, por favor, leia o currículo do nosso convidado. Mas antes dizer que tem 1/3 dos anjos do céu que gosta do Tiagão aí, ó. Mas vamos lá, né, deixa as brincadeiras de lado. Nós vamos falar hoje com o nosso convidado, é o Bruno Basílio. Ele é professor e mestrando em física, estudioso dos padrões da natureza e das geometrias sagradas, fundador do Templo de Bruxaria Alquímica, sede atual do Clã das Bruxas de Azote, professor e praticante de espagiria vegetal. A paixão pelas plantas o levou à formação de fitoterapia, estudioso e praticante de angelologia e cabala, aprofundando nos mitos da queda. Assim como Zósimo, ele entende que a alquimia é uma arte que descendeu das estrelas. Devoto de Hecate e membro de Covenant of Hecate. E bruxa Reclaiming, está correto? Bruno Basílio, seja bem-vindo ao Projeto Mayhem. Obrigado, boa noite a todos, é uma honra realmente estar aqui. E, bem, hoje a gente vai falar um pouquinho de anjo, né? Apesar de ter bastante coisa aí no currículo, a gente vai focar em anjo, cabala, e eu já ouvi alguém falando aí que seguiu por caminhos heréticos, e o que eu posso dizer é que de alguma maneira eu também, mas que isso não me distanciou deles. Né? Muito pelo contrário, de alguma maneira isso me aproximou bastante, né? E principalmente lá no fim, quando a gente falar um pouquinho da prática, vocês vão ver que o jeito que a gente pratica, né, o contato com esse tipo de seres aqui no Templo de Bruxaria Alquímica, ele é um jeito voltado da bruxaria, aliás. Então ele, obviamente, vai ter um olhar bastante herético, né, para essas práticas e tudo isso. Mas... Então, mas antes de você falar de anjo, como é a sua claro. primeira vez aqui, não tem jeito, cara. Você tem que falar como é que você chegou
Aí no Anjo, quando você era pequeno, estava lá fazendo a primeira Justo. comunhão. Como é que chegou? Conta pra gente aí como é que é a tua história. É. Então, eu nunca tive primeira comunhão e hoje, olhando para o passado, eu acho que isso me ajudou muito, né? Porque o ambiente da igreja, na verdade, ele repele a gente de querer estudar aquilo, né? Às vezes de uma maneira mais profunda e etc. Então, na verdade, o que aconteceu, eu, mais ou menos ali em meados da minha adolescência, uns 16, 17 anos, eu comecei a espontaneamente ter algumas experiências meio que sobrenaturais, mesmo de sair do corpo dormindo e umas coisas que me deixaram um pouco confusos na época, eu não estava sabendo explicar direito. Meu pai frequentava alguns terreiros e tinha algumas práticas que ele permanece até hoje de maneira muito séria, muito firme, mas na época ele tentou me levar para algumas dessas coisas, falar, pô, vamos ver se você se descobre, né, desenvolve, se está tendo essas coisas todas. E era engraçado porque eu cheguei aí umas 3 vezes e eu lembro que mudava, né, a entidade que eles estavam chamando ali, por assim dizer, e eu sempre estava vendo a mesma coisa, né, que era no meio do salão, um anjo grande, enorme, assim, né, com as asas abertas, me olhando, e de alguma maneira eu falava, não estou conectando com o que está sendo proposto aqui, né. E aí, por uma sincronicidade muito grande, há poucos meses depois que eu tinha me desligado desse lugar, já mesmo falando, não, eu preciso encontrar outros caminhos, tal, eu conheci a minha esposa de uma maneira bastante peculiar ali, de madrugada na Augusta, a gente acabou se conhecendo, e ela tem umas tatuagens em hebraico no braço, a gente acabou falando, pô, e aí, qual que é a sua? Ela falou, não, eu sou bruxa, tal, eu tenho todo um treinamento, estou criando aqui um sistema de bruxaria alquímica, isso lá em 2012, né? E falou que esse sistema incluía práticas com anjos e tudo isso. E aí aquilo me chamou a atenção, eu olhei e falei, nossa, mexeu comigo de alguma maneira. Na época ela me convidou para estudar, eu adentrei ao treinamento. Uma particularidade da nossa história é que eu fiquei 5 anos estudando com ela, fui iniciado dela antes da gente ficar junto, da gente casar, tudo. Então a gente já estava de amigo construindo o projeto do templo mesmo e tentando levar isso junto, aí acabou rolando da gente ficar junto e virar um projeto realmente nosso, muito forte aí, que a gente vem desenvolvendo junto mesmo, mais ou menos desde o fim de 2015 ali, né? Mas ela já está desde 2009 com o tempo. Acho que é um pouco por aí. Aí aqui eu fui me desenvolvendo, fui descobrindo várias vertentes que me interessavam, né? E podendo aprofundar nisso tudo. Depois de alguns anos estudando aqui, teve um dia que ela me chamou e falou assim, pô, você está estudando muito profundamente isso, já está manjando mais de cabala do que eu. Eu quero que você comece a dar as aulas sobre isso no nosso treinamento. Para mim foi uma grande honra na época e cada vez mais eu fui partilhando, ficando lado a lado e a gente foi construindo isso junto mesmo. A gente é bem frito assim, estudioso, a gente vai, faz, a gente tem um coven menor, mas fechado de bruxas mais experientes, onde a gente testou por anos as nossas práticas, as nossas técnicas que a gente recebeu, antes da gente se sentir confortável, de mais ou menos uns 4 anos atrás, abrir as portas mesmo, poder começar a receber as pessoas e tudo isso. Pode ter uma mãozinha levantada. A cabala, no caso, que você estuda e pratica, é hermética, judaica, é algum ramo específico da cabala? Você poderia falar um pouquinho mais sobre? Excelente pergunta, né? Porque quando a gente fala de cabala, a gente tem muitos ramos, né? Eu comecei estudando bem essa cabala hermética até esotérica, né? Então, meu primeiro livro foi a John Fortune mesmo, né? O Cabala Mística, como muita gente. Mas conforme eu fui aprofundando, eu fui tendo um chamado cada vez mais profundo de ir indo para a cabala mais ortodoxa e lendo trabalho de rabinos mesmo e tentando entender, porque foi ficando cada vez mais claro para mim que eu precisava compreender o contexto real, né? Da onde aquilo surgiu, as ideias reais que aquelas pessoas tinham, antes da gente tentar começar a amplificar os símbolos, né? E às vezes quando a gente entra pela hermética, a gente já entra muito amplificando, aí a gente mal sabe o que é uma mitzvot, né? E os termos que eles usam. Então, eu parei, fiz toda essa volta, por assim dizer,
E isso acabou me apaixonando muito. Eu fiquei por muitos anos realmente num estudo bastante profundo assim, da Cabala judaica e toda essa parte da angelologia, que vocês vão ver que meu foco é um pouco mais judaico-cristão mesmo, assim, mas bem... Maravilha, Bruno. Cara, a casa é sua. Eu acho que é o Paulo que vai tomar conta dos slides, então manda ver. Obrigado. Também eu pensei em realmente a gente começar fazendo uma boa introdução, porque muitas vezes a gente nem sabe direito, né, do que a gente está falando quando a gente fala de anjo, judaísmo. Então eu achei que seria legal a gente começar definindo um pouquinho alguns termos, algumas ideias que vão perpassar, né, o estudo e o contato com os anjos como um todo, para depois a gente ir afunilando, né, no mito da queda e terminar falando um pouquinho da prática, né, do como a gente pode fazer isso. Então, bem, para começar a entender a angelologia, acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender um pouco da etimologia, né, a origem dessa palavra. E ela vem do grego, né, primeiramente, porque todas as versões latinizadas da palavra derivaram diretamente do grego, né, que a gente fala angelos, apesar de escrever agelos, né, só. E significa literalmente mensageiro, né? E foi uma palavra que eles usaram no grego para fazer uma tradução literal da palavra que estava sendo usada ali no hebraico, do texto original do Antigo Testamento. Então, acho legal a gente ter só um pouquinho em mente essa escala temporal, né? O Antigo Testamento, ele termina de ser, né, compilado, por assim dizer, escrito por volta ali de 400 a.C., Aí, então, por volta do ano 0, a gente tem a primeira tradução desse Antigo Testamento para o grego, que é conhecido como a versão Septuaginta, né? Esse nome deriva a ideia de que 70, né, rabinos ali, na verdade 72, né, porque foram 12 de cada uma das tribos, se reúnem e fazem essa tradução da versão mais fiel possível que eles poderiam, mantendo o sentido original do texto. Um século depois surge o Novo Testamento, também em grego, na sua versão original, né? E só 3 séculos depois a gente vai ter, então, a Vulgata em latim, traduzindo de uma vez tanto o Antigo Testamento quanto o Novo para o latim, né? Do grego para o latim. Então é interessante quando a gente chega, por exemplo, para pegar uma Bíblia hoje em dia, qualquer Bíblia que a gente abre, né? O primeiro grande problema que a gente tem no estudo do texto bíblico é a tradução. Porque se a gente para pensar, o Antigo Testamento saiu do hebraico, foi para o grego, do grego para o latim, que eles não traduziram direto do hebraico, aí provavelmente traduziram do latim, né, para o inglês, as versões mais famosas do Rei James, que acabam sendo publicadas, para depois vir para o português. A gente está falando de 5 traduções, né, do texto original até chegar no português, e a gente perde muito do sentido do texto quando a gente vai vendo isso. Então, só para a gente ter uma ideia, esse termo, né, anjo, surge justamente lá a partir da Septuaginta, quando já traduz-se a ideia de mensageiro que existia no Antigo Testamento como angelos, que é a palavra em grego. Mas essa palavra em hebraico, né, que é o próximo slide, ela é malach, ou melech, né? O hebraico ele não tem as vogais, né, muito bem definidas. Então a gente tem os malach Elohim ou malach Hashem. A gente pode ir para o próximo slide já. Sempre que o tetragramaton, né, como a gente costuma se referir, o Yod He Vav He aparece num contexto mais ortodoxo da Kabbalah, a gente se refere como Hashem, que é o nome, né, justamente para não pronunciar, assim como a gente soletra para não pronunciar, né? Yod He Vav He não é o nome, né? É o jeito de soletrar este nome, né? Mas quando essa palavrinha Malak aparecia colada, né, num nome de Deus, seja Elohim, seja Hashem, ele era então entendido como um ser sobrenatural, né? Que a gente traduz hoje em dia na maioria das Bíblias, a gente encontra como mensageiro do Senhor, né? Isso é outra coisa que a gente perde muito, né, no texto em português, porque a gente vai encontrar Deus e Senhor
né, 99% das vezes que aparece. Eles usam dezenas de nomes diferentes para designar, né, os aspectos de Deus. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas é interessante a gente ter isso em mente. Então, eles eram mensageiros, certo? Lá no hebraico, quando essa palavra malak aparece, ela pode aparecer em contextos que não designam necessariamente anjos, né? Pode ser um mensageiro humano, literalmente levando uma mensagem por escrito de um lugar para outro. Então, a gente tem essa chave, né, de saber quando o anjo está falando de um ser divino, por assim dizer, quando ela aparece colada nesses nomezinhos de Deus. Quando a gente já chega na Vulgata, eles já reservam a palavra ângelos do latim especificamente para designar esses seres e escolhem outras palavras do latim para fazer as traduções dos mensageiros que eram humanos, não divinos. Então, a partir da Vulgata, a palavra ângelos passa, né, sozinha, sem precisar desse complemento da ideia do Senhor vir na frente, né, a designar um ser sobrenatural como um todo. Bem, aqui apenas alguns adendos, mas isso vai ser bem legal para a gente poder discutir os Néfilins e um pouquinho dos mitos dos caídos, mas algumas outras palavras acabaram com o tempo sendo traduzidas ou entendidas dentro da tradição como anjos, né? A principal delas para a gente hoje vai ser Bnei Elohim, que significa literalmente filhos de Deus, mas que em algumas passagens bastante chave para a compreensão da angelologia, a gente acaba vendo traduzido ali como anjos, né? E a gente vai chegar lá quando a gente for falar dos Néfilins. Bem, legal. Com tudo isso, a gente tem uma introdução para poder pensar um pouquinho agora na natureza deles, né? Então, no próximo slide, eu tenho duas representações aí para a gente começar a pensar, sair daquela caixinha do anjo renascentista, né? Que a gente costuma pensar quando a gente pensa do bebezinho alado, né, fofinho, e não é isso, né? No Antigo Testamento eu já vi até alguém postou no chat, não tenham medo. Tenham medo. O temor era o primeiro sentimento, né, que uma aparição dessa despertava. E eles eram descritos realmente como coisas descomunais, assim. O profeta ele se prostrava, né? E eles nem sempre eram sequer antropomorfizados, como a gente pode ver à direita aí uma representação de um ofanim, né, as rodas de fogo da visão de Ezequiel, ou as representações dos querubim, dos serafim. Esse querubim, especificamente coloquei à esquerda, né, que ele tem as asas, os 4 faces, então eles têm uma representação que pode ser muito polimórfica. A gente precisa sair, né, dessa ideia de um ser humano com asinhas, como sendo a representação dos anjos. Isso é mais tardio que vai começar a acontecer. E eles são agêneros, né? Aquela coisa que a gente sempre brinca, não se discute o sexo dos anjos, isso é verdade, né? Eles são, de fato, seres agêneros. Então, um dos trabalhos que a gente gosta, às vezes, de fazer é justamente brincar, de tentar, né, tirar um pouco, por exemplo, o Miguel. Miguel é um anjo que a gente vê muito masculinizado, né? O guerreirão com a espada e tal. E tentar criar algum tipo de exercício para a gente mudar essa imagem de Miguel, ver Miguel um pouco, né, mais andrógeno, para a gente ir quebrando esses padrões que a arte cria na nossa cabeça, que às vezes distanciam a gente da essência, né? Tem mãozinhas levantadas. Bom, uma dúvida, não sei se você quer deixar isso para depois, se não cabe agora nessa parte da apresentação, mas você acha que essa representação de Ezequiel, do monte de olho, de ciclos, de coisa que começa e não termina, é uma coisa que ele realmente viu ou é também um símbolo? Por exemplo, os olhos quer dizer que enxerga tudo, esse tipo de coisa. Tá, essa pergunta é muito boa mesmo, a gente vai falar provavelmente um pouquinho melhor disso, mas na Kabbalah a gente tem um método para a gente se aprofundar no texto bíblico que a gente, né, chama de Pardes, que na verdade é um acróstico que representa 4 palavrinhas, né? Pashat, Remez, Drash e Sod. E quando a gente vai se aproximar do texto bíblico, a gente sempre precisa ver sobre essas 4 lentes, por assim dizer. A primeira delas, que é a Pashat, é a lente literal.
Então, existe sim um sentido no texto bíblico que vai querer dizer, não, o profeta viu esse ser que eram rodas com olho e fogo, se manifestou mesmo desse jeito está escrito. É o sentido literal do texto, ele deve ser levado em consideração. Mas a gente tem 3 outros sentidos metafóricos, ocultos e etc., que a gente também deve aprofundar em relação ao que está escrito, né? Então, sim, existe uma parte específica da interpretação do texto bíblico onde a gente pode começar a fazer essas amplificações, entender o símbolo do que aquilo representa por trás, né? Do que está literal, tudo isso a gente faz, sim. É bem legal, mas o legal é que não é um ou outro, né? A gente tenta entender o texto bíblico dessa maneira coesa. Todos esses sentidos estão presentes lá ao mesmo tempo, né? Esse é um pouco o jeito que o cabalista ortodoxo se aproximaria desse texto, né? Eu acho que é um pouco assim. Agora, a minha opinião, se o profeta viu, se não viu, é mais difícil de eu saber, né? Mas eu acho que sim, até. A gente tem experiências de êxtase mística super poderosas, né? Foi? Agora a minha pergunta. Claro. Você comentou a respeito que na Bíblia existem 2 nomes diferentes que são atribuídos aos anjos, né? Você conseguiu identificar, por exemplo, pelos textos, se tem alguma diferença de um nome para o outro? Porque em português eu já pesquisei e contei quantas vezes aparece a palavra anjo, né? Eu encontrei 14, simplesmente. Mas em português, né? Tudo anjo. Agora, não sei se você, como foi num detalhe um pouco a mais, procurando em hebraico, se você percebeu alguma diferença com relação ao nome. Com certeza, se a gente dá uma forçada nos termos, né, como incluir Bnei Elohim, Hayot HaKodesh, seres viventes, que são alguns termos que eventualmente são traduzidos, a gente também pode dar uma expandida aí nesse número, né, de aparições. Sim, com certeza. Mas certamente existe sim uma especificidade, né, por assim dizer. Os nomes de Deus que são trabalhados dentro do texto, eles aparecem sempre de maneira bem específica e fazendo referência até a algum aspecto que ele vai manifestar mesmo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Elohim, a gente vê um aspecto um pouco mais enérgico, né, um aspecto um pouco mais impositivo do que quando ele é chamado de El, que muitas vezes é uma face bastante misericordiosa, né? A gente usa tudo isso hoje em dia, mas isso realmente foi uma coletânea que os rabinos foram fazendo dentro do próprio texto, né? Ao longo dos séculos e milênios, aí de perceber, pô, realmente, toda vez que aparece Deus, mas pelo nome de El, ele tem uma tendência a fazer um ato mais misericordioso, tal, diferente de Adonai de Sabaoth, que ele chega para queimar tudo, quebrar tudo, né? Então, certamente isso se manifesta, assim, no nome que está acoplado ao mensageiro. Um Malach Elohim deve ser um mensageiro de um Deus mais nervoso, né? Falando bem descontraidamente, né? Mas com certeza isso é levado em consideração, sim, na interpretação. Legal. Bom. Perfeito, seguimos. Então, deixa aí de dica, quem quiser dar uma reconferida, né, no texto de Ezequiel, capítulo 1, que é uma das principais fontes que a gente vai ter ali na Bíblia mesmo, da descrição, né, dessas descrições que vão dar origem a essa ideia das rodas, das 6 asas, 4 cabeças, tudo isso vai sendo um pouco trabalhado ali nessa passagem. E baseado, então, estou seguindo aqui no meu slide um pouquinho maior aqui. Baseado, então, também nas aparições dos anjos, a gente consegue traçar um pouquinho do comportamento geral, do como esses seres se manifestam. E isso é muito interessante, né? Tanakh, só para a gente entender, é um jeito com o qual os judeus se referem ao Antigo Testamento, tá? Ao cânone judaico, né, do Antigo Testamento, que tem alguns textos a menos do que o cânon católico, né? Mas em geral, quando um anjo vai aparecer na narrativa, a narração então introduz esse anjo, fala que ele chega, se manifesta, e ele começa então a se comportar como uma deidade. Então ele pode, né, aniquilar exércitos inteiros com um único sopro, ele pode fazer as coisas brotarem, como se ele mesmo, por assim dizer, fosse portador
de algum tipo de poder, né? E, por vezes, a gente encontra dentro do texto bíblico o anjo se referindo a ele mesmo como se fosse Deus em pessoa, por assim dizer, né? E, por fim, então, o profeta, né, vai acabar se prostrando ou reverenciando e prestando aí uma postura reservada exclusivamente a deidades para esse ser. E, de um modo geral, é entendido, então, que se fica no ar se ele é um anjo ou se ele é uma deidade, né? A gente começa a perceber que existe isso que fica no ar, por assim dizer, quando a gente vai estudar os anjos pela primeira vez, né? Mas, na verdade, isso é uma confusão que a gente não pode se permitir cair nela, né? Que é a pergunta, os anjos são ou não são uma teofania, né? Que é uma manifestação da própria divindade, né? E não, a princípio não é assim que eles eram pensados. Podemos ir para o próximo slide. Por quê? Porque aí aí que é bom a gente ter uma base sólida, né, para entender as coisas. Eles são mensageiros. Então vamos pensar, né, como que um mensageiro levava uma mensagem antigamente, né, uma mensagem lá que ia declarar guerra contra um outro povo. Ele chegava com o papelzinho na mão, abria e ele lia. Eu, rei fulano de tal, estou dizendo que se você não fizer tal coisa agora, tirar suas tropas da minha terra, a gente vai entrar em guerra. Quando, né, uma mensagem que muito provavelmente foi enviada diversas vezes na história da humanidade, infelizmente, né? Mas o exemplo serve para a gente perceber o quê? O mensageiro, ele leu as palavras do rei. É o rei falando, eu, tal, estou dizendo que se você não sair, vai ter problema, né? Isso não significa que o mensageiro é o rei, isso é bem óbvio quando a gente pensa no exemplo humano, né? Então, os rabinos entendem que quando os anjos, né, falam de si mesmo como se fossem Deus, na verdade eles estão levando uma mensagem, eles não estão querendo se passar por uma teofania nem nada do gênero, né? E por que que eles realizam então esses milagres? Eles estão, por assim dizer, com a ordem, né, do próprio Deus. E aí a natureza se vira para, por assim dizer, para obedecer aquilo, né? Mas não é uma ideia de que eles eram a princípio seres superpoderosos que podiam se confundir com a divindade, né? E mais ao mesmo tempo, com o passar do tempo na tradição, né, com os diversos textos que vão surgindo, principalmente a literatura apocalíptica judaica, a literatura apocalíptica cristã, isso às vezes começa a ficar confuso, né, para a gente. Desculpa, pode falar. Você falou da questão do profeta se prostrar, né? E aí aparece em Apocalipse 22, do 8 ao 9, a parte onde João, né, vendo o anjo, se prostra e o anjo fala, olha, não faça tal coisa, eu sou conservo teu, né? Então, fica ali algumas coisas que realmente, né, não fazem muito sentido adorar os anjos, né? O próprio texto bíblico, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, já dá a entender aí que é um erro, mesmo como você está mencionando. Exatamente. Né? E essa passagem dá a entender, né? Ele fala, né? Ó, não é isso, eu estou só transmitindo, eu estou trazendo uma coisa, mas não sou eu, né? Exatamente, perfeito. Seguimos. Legal. Uma coisa importante da gente ter em mente, né, para a gente entender, até quando a gente fala um pouco, né, dessas 4 maneiras de se aprofundar no texto bíblico, que acaba lá tanto preza, o texto bíblico ele é entendido como uma revelação divina, né? E nesse sentido ele é a lei, por isso que eles chamam de Torá, Torá Moshe, a lei de Moisés, né? E nada dentro da tradição judaica, por assim dizer, pode ir contra a Torá Moshe. Então ele é o cânon máximo, né, por assim dizer. Tudo tem que partir dali. Se a gente não encontra uma passagem no Antigo Testamento para pelo menos dar a entender alguma ideia, nada vai se desdobrar. Só que a gente vai ver que tem várias passagens que vão dar a entender as ideias dos mitos dos anjos caindo e tudo isso, né? Mas a gente sempre tem que voltar para a revelação, por assim dizer, porque dentro da lógica e do contexto é nisso que tudo se justifica, né? Por isso que eu tenho falado tanto do texto bíblico. Pode falar.
Mas eu ia trazer uma pergunta aqui, mas não existem duas Torás? A oral e a É, escrita? Tá. Isso aí já é mais polêmico. A gente vai ter divergência, né? Por exemplo, os fariseus, eles gostavam muito da ideia de uma Torá oral, né? Inclusive um pouco do que Jesus critica é isso, às vezes, né? Pô, vocês colocam a Torá oral acima da Torá escrita, vocês às vezes vão contra a própria lei de Moisés, né? E isso justamente não pode acontecer. Tem algumas correntes dentro do judaísmo que não acreditam na ideia de uma tradição oral, tá? Mas a gente trabalha, sim, bastante com isso, e isso é uma coisa importante de eu dizer. Eu não sou judeu, não sou rabino, não recebi uma tradição oral. Então, nesse sentido, a Torá escrita é muito uma base, né, para tudo que a gente vai fazer. A gente, claro, que tem o Talmud, que é um registro bastante extenso de diversas discussões que os rabinos tinham. Então, de alguma maneira, é uma linguagem até que é usada bastante oral ali. O escriba, ele escrevia do jeito que estava sendo discutido, falado. A gente tem diversos textos, né, principalmente no período intertestamentário, que vão, de alguma maneira, se referir a essa tradição oral, mas se ela existe, infelizmente eu não recebi, então não é desse lugar que eu vou poder estar falando, né? Mas é importante também a gente saber que não são todos as seitas, né? Eu estava esquecendo essa palavra. Não são todas as seitas dentro do judaísmo que acreditam necessariamente na ideia da tradição oral de Moisés. Mas Kabbalah, ao mesmo tempo, é o que é recebido, né? Então, essa pergunta é excelente. E a gente tem os livros, né? O Sefer HaBahir, Sefer Yetzirah, que mesmo dentro dos rabinos que acreditam numa tradição oral, eles dizem que aquilo é um registro, um começo de um registro do que era a tradição oral, né? Claro que completamente cifrado, eu já tive que ler o Sefer Yetzirah mais de 10 vezes na vida, e não posso dizer que eu compreendo plenamente ainda. Ele é um texto ele tem 7 páginas, né? Então é isso. Só que eles estavam tentando, né? Aryeh Kaplan fala para a gente que existem dezenas, assim, coisa de quase 40 ou 50, não vou lembrar de cabeça agora, versões diferentes do Sefer Yetzirah. E eles acreditam que os próprios copistas faziam isso para que o leitor que não soubesse, né, os verdadeiros mistérios, não soubesse qual versão escolher, ficasse perdido, né? Então tem todos esses mitos aí por trás da questão da tradição oral, né? Mas é uma excelente pergunta, porque é muito possível que dentro, né, de círculos rabínicos e etc., se transmita alguma coisa que se entenda como isso. E é muito possível que exista até dezenas de coisas. Se 2 rabinos se encontrar para conversar, eles se matam. Fala, não, a minha que é a verdade, né? Muito... Mas provavelmente existe, mas eu não recebi, né? Eu não sou judeu, muito pelo contrário. Meu caminho foi por fora, foi circundando, orbitando tudo isso, mas ao mesmo tempo com a liberdade de poder fazer bruxaria disso, né? De poder entender os caídos como os grandes mestres das artes e da alteração de consciência. Perfeito. Show! Então, com isso, vamos para um próximo ponto importante. Oi, eu não consegui ler o que apareceu escrito no chat. Ixi, não sei ler. Bem, eu vou seguir aqui. Se for uma pergunta, tal, vocês me... Então, a gente seguindo aqui nos slides, o próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de hostes, que é uma ideia bastante presente quando a gente pensa em anjos, né? E do hebraico surge, então, dessa palavra tzabá, que é a mesma palavra que dá origem à ideia do Kadosh, 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 Adonai Tzabaot, né? Que a gente traduz muito comumente como Senhor Deus dos Exércitos, mas podemos entender até num sentido mais amplo como Senhor Deus das hostes, das miríades. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa palavra tzabá, então, que aparece bastante designando as miríades, as hostes de anjos. Então, bem, primeiro, é inegável que é uma palavra
que é bastante recorrente a utilização dela num sentido militar dentro do Antigo Testamento, né? Então, quando tinham muitas falanges de soldados, eles usavam essa palavra para falar das hostes, né? Das miríades de coisas. Mas não é uma palavra unicamente usada no sentido militar. É por isso que eu não gosto da tradução Senhor Deus dos Exércitos. Porque muitas vezes no Antigo Testamento, todas essas passagens que eu deixei grifado, né, aí, Deuteronômio 4:19, 17:13, todas essas, vão usar a ideia do Tzabá para se referir a estrelas no céu, astros e corpos celestes, literalmente, né? Então, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo na ideia do Tzabá, ela descreve o que é inumerável, né? O que tem coisa pra caramba. Então, eu gosto de brincar, né? Pô, quantas estrelas tem no céu? Puta, tem estrela pra caramba, né? Quantos soldados estão vindo invadir nossa cidade? Puta, tem soldado pra caramba. Era nesse sentido que eles usavam a ideia de Tzabá, né? Miríades, hostes, incontável, tá? E isso é interessante porque quando essa palavra ela conecta com os anjos, ela vai já começar a insinuar para a gente que, de alguma maneira, esses seres tinham conexão com os corpos celestes, dentro da lógica do Antigo Testamento, né? Então, algumas passagens aí, exatamente, infinito, um monte pra caramba, essas coisas. Então, a gente começa a ter uma ideia de que o jeito que eles se referiam a esses seres também tinha muita similaridade com o jeito que eles se referiam aos corpos celestes. E aí a gente começa a ver, por exemplo, né, serafins. O que significa serafim, né? Na verdade, fins, que é um jeito, eu coloquei aí bem do jeito que eu peguei lá do dicionáriozinho, tá? Mas serafins é um jeito bem aportuguesado de falar, né? Porque o sufixo im já designa plural no hebraico, né? Então, serafim já é o plural, né? Senão a gente fala seraf. Então, vamos pensar na ideia de um seraf. O que é o seraf? É o ardente, o brilhante, né? E o próprio definição aqui, né, do site da Torá.com para a gente fala que eles podem significar os lumiares, os brilhos, as coisas que brilham no céu. Exatamente, plural masculino, diferente do outro, que é o plural feminino, né, do hebraico. Então, a gente começa a perceber que os serafins têm conexão com estrelas, o jeito que eles usam as palavras para se referir às miríades de anjos é o mesmo jeito que eles usam as palavras para se referir às miríades de estrelas, e a gente começa a perceber que existe uma conexão, por assim dizer, entre esses seres e as estrelas, e principalmente isso vai ficando cada vez mais pronunciado quando a gente começa a perceber, né, que, por exemplo, em volta ali dos judeus, eles tinham os caldeus, né, Mesopotâmia, Babilônia, várias coisas, e eles eram conhecidos como os povos adoradores dos cultos estelares, né, e tudo isso. Então, é bem famoso a ideia dos cultos estelares ali na Mesopotâmia, Babilônia, enfim. E então, acredita-se que, historicamente, quando eles se referem aos anjos como, basicamente, né, uma representação das estrelas, e esses seres são colocados, descritos como adorando ao Deus, né? Yod Heh, todo dia, toda noite, é quase como se eles estivessem falando, né? Olha, os seus deuses adoram o meu Deus, sabe? É tipo isso que eles estão falando para os povos vizinhos, né? Um jeito também deles se colocarem ali na Terra como um sentido de soberania, superioridade dentro de tudo que estava acontecendo ali naquela época, né? Inclusive, isso é uma tradição bastante comum dentro do judaísmo, eles pegarem as entidades dos povos, né, que estão em volta e demonizarem, fazerem alguma coisa assim. No caso dos anjos, eles não demonizaram, mas eles falaram, os seus deuses adoram o meu Deus, né? De alguma maneira, com isso. Total, eu pensei nisso, eu tinha falado antes, mas isso é muito importante da gente ter em mente, porque realmente, quando a gente tem, né, essa ideia de anjos, de alguma maneira, como representando corpos celestes, a gente pode ir para o próximo slide,
A gente vai, então, se imaginar num deserto, que é um lugar que tem pouquíssima umidade, pouca nuvem, oportunidade de contemplar o céu toda noite. O que eles pensavam, se eles achavam que os corpos celestes eram anjos, quando eles viam uma chuva dessa de meteoros, né? Só consegue vir uma coisa na minha cabeça, Apocalipse 14, né? E houve batalha no céu, os anjos caíram. Então, eu acho que um pouco, querendo ou não, do mito da queda dos anjos, vem da própria natureza dos anjos. Eles tinham correspondência com a ideia das estrelas, e as estrelas choviam em algumas noites, né? Isso acontecia, então o mito ia ter que começar a abarcar um pouco isso também, de alguma maneira, né? E eu gosto muito de pensar o que era realmente imaginário ali, né? 2.500 anos atrás, alguém no deserto acreditando que aqueles lumiares realmente são seres divinos, e eles começam a chover no horizonte, né? Isso que que hoje em dia a nossa cabeça pode ser muito cética, né? Mas antigamente, quando as pessoas viam um raio, muitas culturas associaram raios à ideia de que um deus está forjando uma arma gigante, né? Se eu bato no metal e sai uma faísca desse tamanho, imagina o tamanho da arma que os caras estão forjando lá em cima para cair um raio, né? Então, esse imaginário, às vezes, a gente tem que tentar resgatar para a gente entender, né, um pouco como que eles estavam contemplando realmente essas coisas na natureza. E, bem, seguimos então. Quando a gente pensa em Antigo Testamento, a gente tem um Deus que, em muitos contextos, principalmente dentro da Torá, né, que é essa coletânea dos 5 primeiros livros, que hoje em dia a gente chama de Pentateuco, né, em grego, os 5 primeiros livros do Tanakh, né, do Antigo Testamento, a gente vê uma imagem de Deus que ele é muito descrito como totalidade. Em nenhum momento ele é separado do mal, ele é descrito como sendo algo perfeitamente bom, nem nada disso, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, uma passagem de Isaías do Antigo Testamento: eu sou o Senhor e não há qualquer outro, eu faço a luz e eu crio as trevas, eu dou a paz e eu crio o mal. Então a gente está vendo que a gente tem um Deus, por assim dizer, que ele compreendia uma imagem de totalidade, e que, inclusive, por ser totalidade, ele compreendia o próprio mal, né? Ele era realmente a origem de tudo, né? Se não me engano, é Blavatsky que tem uma palavra, um trecho que ela fala isso, né? Como pode alguém dizer que Deus é tudo e em seguida separar o mal dele, né? Então, realmente, eles já tinham um pouco dessa noção. A gente vê aqui do ladinho direito, já bem na frente, eu coloquei a passagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos: Deus é luz e não há nele trevas nenhum. Então, opa, peraí, a gente está falando aqui, né, do mesmo livro? E não, isso que é brilhante, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coletânea de dezenas de livros, né? E nem sempre as ideias entre esses livros vão convergir, né? Como um crente gostaria que convergisse. A Bíblia, na verdade, muitas vezes se contradiz, e ela é um livro muitas vezes mais de perguntas, boas perguntas teológicas, do que de respostas, né, para algumas coisas. Mas também, só para a gente não achar que esse pulo, né, é uma coisa que quebrou, assim, Antigo Testamento, Deus era a totalidade, Novo não é mais, isso não é verdade. Isso foi uma coisa que foi sendo introduzida aos poucos dentro da cultura judaica, principalmente conforme eles foram interagindo com os persas, né? Basicamente, tudo que eu já estudei sobre a origem, né, do mito da queda e de diversas coisas, né, dessa dicotomia que começa a surgir na imagem de Deus dentro do judaísmo, basicamente converge com eles terem encontrado os persas, que eram masdeístas, né? Ou muitas vezes a gente fala zoroastrismo, mas o termo mais correto é masdeísta, que era uma religião bastante polarizada, né? Eles tinham a Ahura Mazda, que era o bem, e Arimã, que era o mal. E foi depois de interagir com o masdeísmo que o judaísmo começou a adquirir características um pouco mais polarizantes, né, por assim dizer, para essa divindade. Inclusive, o jeito que os anjos eram descritos mudou. Até os judeus interagirem ali com os persas, os anjos não eram chamados por nomes em nenhum momento.
Eles eram simplesmente descritos de maneira impessoal como mensageiros do Senhor que levava a mensagem de Deus. Depois da interação com os persas, começam a surgir os nomes de Deus, que vão ter uma lógica de construção etimológica muito parecida com os nomes que os Amesha-Spenta tinham no masdeísmo. Então, a interação com o masdeísmo revoluciona o judaísmo e começa a dicotomizar um pouco a divindade. A gente começa a ver que isso já se reflete aqui no Salmo 136, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Então, mesmo dentro do Novo Testamento, eu já vou ter livros que falam que Deus é bom, livros que defendem Deus mais como totalidade, e isso começa a ser uma questão de fato dentro da teologia. Quanto mais, por assim dizer, né, a gente se afasta do Deus totalidade, começa a chegar no Deus sumum bonum, o Deus bem supremo, né, mais difícil vai sendo sustentar a existência do mal na natureza. E isso é muito interessante, né? E então a gente vai vendo que alguns argumentos vão surgindo para isso. O primeiro argumento é o argumento de que então a justiça divina ela é uma justiça retributiva, né? Então nós realmente colhemos os que plantamos, os ímpios serão punidos e os justos serão exaltados. Existem alguns livros e algumas passagens que vão começar a defender essa ideia de que não, então Deus é bom, mas o mal existe porque Deus é um juiz muito rigoroso, por assim dizer, né? É interessante ver como... coloquei um salmo aqui que justifica essa ideia, né? Retribuirás a cada um segundo sua obra, né? Salmo 62, 12. Mas é interessante ver como essa ideia é tão fraca para sustentar, né, realmente o Deus sumum bonum, que há mais de 2.500 anos atrás a gente já tem um livro inteiro contido na própria Bíblia para debater essa ideia, que é quando a gente pode ir para o próximo slide e falar um pouquinho de Jó. Jó é um livro que eu gosto muito, que já vai começar a levar a gente para um lugar um pouquinho mais, né, próximo aí dos caídos. Então, para a gente entender melhor o que acontece, descrito ali, né, no começo do livro de Jó, o narrador se faz muito claro ao dizer que Jó ele é justo, reto, temente a Deus e só faz o bem, né? Então, o narrador, como um ser praticamente onisciente, ele diz isso para o leitor bem no comecinho do capítulo 1. Ou seja, ele já quer deixar claro que todo o desenvolvimento teológico que vai vir a partir dali não é por conta de uma retribuição, né? Isso é muito interessante. Então, em seguida ele corta a narrativa e vai para aquele lugar no céu onde aparece pela primeira vez esse personagem, né? Tão interessante para a gente, que é Ha-Satan. Satan significa adversário, né? Mas adversário, Satan, como palavra, pode ser usado para designar um adversário comum, né? Ah, sei lá, o Palmeiras e o Corinthians são adversários. Então, eu poderia, né, num hebraico bíblico, escrever essa frase usando Satan, mas claramente essa frase não tem um sentido, né, de dizer, se referir a um ser, nem nada do gênero. O problema começa quando no texto surge Ha-Satan, que é com artigo definido na frente, né? Quase como se realmente fosse um título, que se estivesse se referindo a alguém cujo título é o adversário, né? Dá uma impressão que, puta, agora chegou o adversário, não é tipo um cara que é adversário do outro, né? Interessante a gente notar que isso é muito mais um título do que qualquer coisa, né? Mas esse ser, então, Satã, ele aparece e ele começa a provocar Deus, por assim dizer, falando, ah, legal, Jó é temente a você, ele é reto, ele pratica tudo legal, beleza, ele faz aí os mandamentos, tudo certinho, mas ele faz tudo isso debalde, né? A pergunta que Satã faz para Deus, que é uma tradução legal, ele faz tudo isso de graça, né? Ele faz tudo isso realmente porque ele quer, porque assim, você está deixando o cara rico, ele é cheio de esposa, ele é cheio de posse, cheio de bem, ele está ótimo, ele está fazendo tudo que precisa, né? E aí então que Deus fala, não, então você quer ver se ele é justo mesmo, pode tirar tudo dele, só não mata ele. E aí Jó começa a sofrer diversas, inumeráveis aflições, né? O drama do sofrimento humano inteiro recai sobre o colo do nosso protagonista, coitado.
E ele mesmo começa a duvidar, né, de muitas coisas e, ao longo do texto, fazer diversas perguntas para Deus do porquê ele está passando por aquilo. É interessante até que, em determinado momento, alguns amigos aparecem para conversar com Jó, e, bem, claro que numa tradução bem descontraída, mas é quase como se os amigos virassem para o Jó e falassem assim: vai, fala aí para nós, conta a real, qual que é seu pecado? Porque não é possível que você está passando por isso sem ter nenhum pecado, né? E aí Jó xinga todo mundo e fala: então vocês vêm para minha casa ainda para me acusar no momento de aflição e nananã. E esse livro é muito bom porque ele quebra a ideia de uma justiça divina retributiva, ele quebra a ideia de uma culpabilização da vítima pelo seu sofrimento. E ao longo do texto, Jó, ele fica perguntando para Deus o tempo todo por que ele passa por aquilo. E quando Deus finalmente se manifesta para Jó, ele não dá nenhuma resposta, ele faz apenas perguntas. Que é esse momento que eu deixei aqui para a gente, né? Agora, então, cinge seus lombos e eu vou perguntar e você vai me ensinar. Onde estava você quando eu fundei a terra? Me explica isso, você sabe, então, né? Eu vou fazendo uma tradução um pouco mais informal da Bíblia, porque às vezes a linguagem é um pouco difícil. Onde você estava quando eu fiz as medidas, né? Você sabe que régua que eu usei para medir o firmamento? É quase que isso que Deus está brincando aqui, né? Com Jó, né? Você sabe como que eu abri as comportas que fizeram vazar o mar e criar as águas do mundo? Então ele começa a responder Jó com um monte de coisa que na verdade referencia ao mistério. A grande resposta de Jó, né, a questão do sofrimento, a questão da origem do mal, é um mistério. Deus se revela como mistério, ele não tem resposta. E é justamente a partir daí que a gente começa a ver que não é tão trivial, né? A gente tem um texto já de 2.500 anos atrás, com toda uma construção teológica extremamente complexa, se você realmente pega o livro de Jó para ler, para mostrar que a justiça divina retributiva não é um argumento. E a partir daí começam diversas tentativas de começar a justificar esse mal, que são as teodiceias, né? Teodique, justamente a justiça, a justificativa de Deus. Então é quase como se surgisse um monte de advogado, teólogo, filósofo, que fosse tentar defender Deus ali, né, do porquê o mal. Isso aí é um assunto que Ivan Corrêa poderia falar melhor que eu, tem um livro ótimo sobre as teodiceias, mas o grande ponto é que ninguém consegue resolver. É um problema que hoje em dia a filosofia moderna até declara como sendo, né, um fracasso filosófico, e ninguém consegue resolver, né? Desculpa, tem uma mãozinha levantada e a gente já continua. Só é importante mencionar que Hasatan é encarado como um servo do Senhor e um servo que está numa situação onde os anjos são definidos como anjos que fazem o bem e anjos que fazem o mal, porque Deus tem ambos, né? E ele cria todas as coisas. Então, na concepção judaica, eles concebem Hasatan como um servo do Senhor, né? Isso, é importante mencionar perfeito. que Hasatan é o adversário de Deus, ele é o adversário do homem. Isso, tanto que ele precisa da autorização de Deus para infligir tudo a Jó. Ele vai até dar uma tirada, uma provocada em Deus, mas ele precisa da autorização, né, por assim dizer, para fazer tudo que ele faz dentro desse raciocínio. É perfeito isso que foi dito. A pergunta que as pessoas não se fazem muitas vezes é: por que um adversário, um inimigo de Deus, se ele fosse inimigo do Todo-Poderoso, como se pudesse ser possível alguém ser inimigo do Todo-Poderoso, obedecer às regras do Todo-Poderoso, se reportar ao Todo-Poderoso, sabe? Não faz sentido, as pessoas não param para pensar nesse aspecto, né? Exato. E muitas vezes falham nessa questão. Exatamente. Não, mas a gente acaba aprendendo isso quando a gente é criança, que eu estudei no São Bento, que é colégio católico, aí eu perguntei para o padre, que falou assim, pô, mas se o diabo vai me castigar, então ele é inimigo de Deus, se eu arrebentar um amiguinho de porrada, eu não devia ganhar uma medalha quando eu chegasse no inferno, ao invés de ser castigado? Daí o padre falou assim, é um mistério. Mas, na verdade, eu queria uma desculpa para encher o amiguinho de porrada. E o padre não me respondeu, isso foi uma semente da dúvida plantada. Total.
Mas é muito bom isso mesmo, porque eu trouxe o livro de Jó justamente porque ele é um livro que lança bases para tudo que a gente vai começar a discutir de anjos caídos até agora. E quando a gente está em Jó, essa imagem de Ra-Satã, ele não é um adversário de Deus. Isso é realmente muito importante da gente deixar frisado. Apesar de que quando a gente chega, principalmente na literatura lá já apocalíptica de Enoque, né? Livro 1, livro 2 de Enoque, a gente tem a descrição de uma rebelião no céu, não é disso que a gente está falando aqui ainda, tá? Isso é bem importante mesmo de ficar claro. E outra coisa importante é que é dessa passagem mesmo que eles muitas vezes extraem a justificativa, né, de Satã ser um anjo, por assim dizer, que eles têm que eles falam, estavam lá presentes, né, com Deus os Bnei Elohim, e veio também Ra-Satã. E daí tem diversas questões sobre veio também, porque dá uma ideia de que ele não pertence, então, a esse grupo de anjos, que ele nem sequer poderia ser entendido como um anjo. Né? Tem diversas maneiras de fazer essa exegese, essas passagens são bem interessantes aí da gente ir analisando. Tem mais uma perguntinha? Deixa eu só ver a hora, acho que tá fluindo bem. Na verdade, são dois comentários, né? O primeiro, essa questão do Satã, é que o Freud utiliza muito disso posteriormente para ter a ideia do seu inconsciente, né? Você vai trazer a ideia de que cada um tem o seu adversário interno e ele que tenta te boicotar em alguns sentidos. E sobre essa questão do bem e do mal, tem um texto no Morto Súbito bem interessante, que eu até joguei no chat também, que vale a pena, intitulado um estudo sobre a existência do mal. Perfeito. Essa foi a grande questão da teologia por muitos séculos, né? Por assim dizer. E, de alguma maneira, acho que quanto mais a gente vai evoluindo na nossa história, a gente vai perceber que mais a gente vai deixando essa imagem de Deus totalidade para trás e rumando a um Deus que vai ser visto cada vez mais como bom, perfeito, né? Ele vai ganhando uns adjetivos que separam ele da totalidade, por assim dizer, e isso abre espaço mitológico, então, para que pudesse existir toda a questão como o livro de Enoque, que é o que a gente vai já entrar agora, né? O próximo slide, que é o que fala dos Nephilim. Isso. Então, bem, como eu disse, tudo precisa ter uma base na Torá, né, para que a gente possa justificar, né, cabalisticamente qualquer coisa. E não era diferente o que eles faziam antigamente. Então, os mitos judaicos, tudo deriva de alguma maneira sempre dessa base, né? Então, o grande mito do livro de Enoque, né, que a gente é bastante famoso e tudo isso, foi encontrado lá nas cavernas do Mar Morto, né, as versões completas. A gente até tinha um fragmento ou outro do livro, mas pela primeira vez, né, completinho, a gente encontrou lá nos fragmentos do Mar Morto. E ele é um mito que se desenvolve ali por volta de 100 antes de Cristo, mais ou menos, né, 100, 150. E ele vai beber dessa fonte, dessa passagem do capítulo 6 de Gênesis, que fala, então, que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, as tomaram para si como esposas, as que mais lhe agradaram, né? Então, desse pequeno e breve relato, na verdade, que a gente tem no Antigo Testamento, se desenvolve todo o mito ali do livro de Enoque, da rebelião do céu e tudo isso, né? E é muito interessante a gente notar que aqui é justamente uma passagem onde o termo Bnei Elohim, né, eles falam os filhos de Deus, vem que as filhas dos homens eram formosas. E esse filhos de Deus muitas vezes é traduzido direto como anjo. Muitos exegetas entendem de fato que essa passagem deve ser entendida como anjos, mas muitos dizem que não, né? Inclusive Maimônides, um cabalista medieval extremamente importante, ele defende que isso é uma interpretação errada. Bnei Elohim não deve ser entendida nessa passagem como anjo, mas ele fala, na verdade, da miscigenação da linhagem de Sete com a linhagem de Caim, né? Os que tinham sido abençoados com os que tinham sido amaldiçoados por Deus.
Então, existem diversas interpretações do que na verdade, essa passagem estava querendo dizer, mas, ademais do que é ou não é a verdade, o importante é que essa passagem suscitou o desenvolvimento de todo um mito de que os anjos caíram do céu, por assim dizer, por causa da beleza das mulheres e tudo isso, que leva a gente, então, até o livro de Enoque, né? Então, basicamente, o que a gente tem no livro de Enoque é a descrição, onde a gente tem basicamente dois personagens principais, que é Azazel e Shem-Hazai, que começam uma rebelião no céu ali, justamente por conta, de fato, dessa questão de se apaixonar pelas mulheres e tudo isso. Mas quando eles vêm trazendo mais um monte, né, de seres com eles. Alguém até tinha falado no começo essa questão do 1/3 dos anjos caíram, é bem comum, né, da gente conhecer, todo mundo tem isso de cabeça de algum lugar, né, como um matemático, eu gosto de brincar que para a gente calcular a porcentagem de qualquer coisa, a gente precisa saber quanto caiu e quanto tem. Se a gente fala que os anjos são inumeráveis, não é isso? Zabaô, a gente tem hostes inumeráveis, como que eu calculo 1/3, né? É meio difícil. Então, essa coisa de colocar número é meio complicado, né? Mas começa, então, de fato, uma hoste cai com ele, né? Então, 1/3 de infinito, infelizmente a gente vai ficar devendo essa definição hoje para vocês aí, mas o ponto importante é que se descreve, então, que ali centenas de anjos caem junto com Azazel e Shem-Hazai, e de alguma maneira cada um desses anjos ele vai ser responsável por ensinar uma arte para a humanidade. Entenda que como arte, a gente, não é exatamente que hoje a gente pensa, né, necessariamente como arte, porque a agricultura baseada num calendário lunar foi uma das artes ensinadas pelos caídos, a pecuária, a metalurgia, são artes ensinadas pelos caídos. Mas, claro que também a gente tem artes no sentido mais próximo que a gente entende hoje, né? Música, até a questão das matemáticas e das geometrias sagradas, né? Então, muitas foram as coisas aí que, dentro do texto e do mito de Enoque, foram ensinadas para a humanidade por esses seres que vieram do céu. E não só isso, nomes secretos de Deus, né? Diversas técnicas de feitiços, encantamentos, até a arte da maquiagem, do embelezamento, medicina, preparo de remédios, cirurgia. É uma gama enorme de coisas que, né, o mito do livro de Enoque falam que esses seres trouxeram para a humanidade dos conhecimentos que antes eram divinos, né? Antes eram celestes. Não é dentro, tá, do livro de Enoque que isso aparece, mas é muito provavelmente derivação direta, né, desse mito. A gente tem Zósimo, por exemplo, que é um dos primeiros alquimistas que a gente tem registro no Ocidente, tá? Zósimo se refere a outros alquimistas anteriores a ele, mas a gente não tem registro desses caras a não ser pelo próprio Zósimo, né? Então, ele é um dos mais antigos que a gente tem registro. E Zósimo entende que a alquimia justamente é uma dessas artes que foi ensinada pelos caídos. Ele é o primeiro alquimista do Ocidente que a gente tem registro, e ele já, de cara, diz para a gente que a alquimia é uma arte dos caídos, né? Então, já fica aí no ar um pouquinho, né, do porquê que quando conheci a Mayra, ela me falou que praticava bruxaria alquímica e que tinha anjo no meio da história, né? Então, isso para a gente foi muito forte, né? Faz parte do nosso lore, da nossa tradição de um jeito muito forte. Mas a gente se entende muito como um clã de artistas mesmo, assim. Então, sim, a gente vai pela dança, pela música, pelo canto, tudo que é forma de arte, de alguma maneira vai poder trabalhar com a alteração de consciência, e isso vai conectar com a magia, né?
E é por aí que a gente, de alguma maneira, conseguiu conectar a bruxaria com a alquimia na bruxaria alquímica. São duas coisas que eram e sempre foram entendidas como artes, né? A alquimia é a grande arte, a ars magnum, né? Então, esses foram simplesmente os caras que trouxeram as artes. Isso parece que, desde os primórdios até da alquimia, esse mito dos anjos caídos está presente também, como sendo eles que trouxeram a alquimia para a gente. Isso é muito legal, né? Bem, então, desse texto, a gente tem aí, acho que é uma das principais fontes e referências dos nomes dos anjos da tradição judaica, o que cada um faz, né? O papel de cada um deles ali dentro de o que ele ensinou, como que, né, a gente pode trabalhar essa energia. Então, esse eu acho que é um livro referência. Ele não é o único, tem diversos livros dessa literatura, né, apocalíptica judaica. E o que acontece? Então, os anjos caem, se apaixonam pelas mulheres, ensinam diversas artes proibidas para elas, incluindo até nomes super secretos de Deus e feitiços, magias e coisas poderosíssimas, e fizeram filhos nessas mulheres. E esses filhos, então, eram conhecidos como os Nephilim, né? Uma tradução bastante, né, superficial, por assim dizer, porque eu já pesquisei a etimologia de Nephilim, não é tão simples, mas parece que alguns autores concordam que deriva aí de um verbo que também daria a ideia de queda, de cair, né, os caídos, mas também pode trazer a ideia de gigantes, e foi a palavra que escolheram para a tradução no grego, né? Os Nephilim viraram os giganton, que até hoje a gente lê na Bíblia os gigantes, né? Muito provavelmente o mito de Davi e Golias se refere a um descendente longínquo dos Nephilim. É um dos últimos gigantes aí, né, que ainda estava presente na Terra, por assim dizer. Então a gente, com essa chavezinha na mão, começa a entender melhor várias passagens. E o que acontece? Esses filhos, né, dos anjos caídos com as humanas, eles eram seres que, além da sua enorme estatura, eles eram insaciáveis, né, nos seus desejos, tanto sexuais, quanto de comida, quanto de tudo. E pequenos detalhes, né, que às vezes hoje, como leitores modernos, pode passar despercebidos, como que os Néfilins comiam a carne com sangue, isso era um horror, né, para um rabino, porque a carne kosher, ela precisa justamente que se tire todo o sangue. Então, pequenos detalhes do mito assim que eram descritos, tudo que era descrito era feito para horrorizar. Até a carne que eles comiam era uma carne que horrorizava, né? Tudo que eles faziam era nesse sentido. E o que acontece? Esses Nephilim, alguns, né, começaram a morrer e diversas coisas, e os espíritos deles ficaram vagando pela Terra. E isso deu origem a uma classe de espíritos que eram os Pneuma Acarton, né, depois, que são os espíritos imundos. Muitos dos exorcismos que até Jesus vai fazer no Novo Testamento, eu não consegui, não deu tempo de ler a pergunta, eu só vi que tinha a ver com Jesus. Depois, se alguém puder ler para mim, mas muitos dos exorcismos até que Jesus faz no Novo Testamento se refere a esses espíritos pneumacarton que vêm dos Nephilim, né, os espíritos dos Nephilim mortos, desses mestiços mortos que vagam pela terra, com seus desejos insaciáveis, possuindo o corpo de homens e fazendo eles fazerem coisas das mais diversas, né? Os possuídos ganhavam desde super força até uma super doença, né? Dentro do contexto do Antigo Testamento ali e até no Novo, né? Então, um pouco do relato, do mito é esse. Eu vi que tinha Gabriel na pergunta também, eu não consegui ler a pergunta inteira, mas Gabriel aparece nesse mito, ele é bem importante. E acho que, de alguma maneira, assim como o Miguel tem um papel importante na luta contra Lúcifer no mito cristão, Gabriel tem um papel bastante importante nessa rebelião aí de Azazel dentro desse mito judaico. Sim, eles têm uma conexão. E Enoque, né? Não é à toa que chama livro de Enoque. Enoque tem uma participação toda nesse mito também.
Inclusive, Enoque, ele é arrebatado, né? Um dos poucos humanos que não conhece o mistério da morte, ele é levado ao céu em vida e se torna Metatron, né? E justamente ele é um dos anjos mais próximos de Deus e cuja a imagem vai ter uma importância grande nesse desenrolar desse mito também, por isso que é uma figura tão importante e acaba nomeando os livros, né? Mas eu acho que o que a gente precisa ter em mente mesmo, assim, de tudo isso é que eles trouxeram, né, as artes para a gente num ato de uma grande rebelião, por assim dizer. Então, acho que um primeiro momento interessante da gente notar é que quando a gente vai se aproximar da energia dos caídos dentro do nosso treinamento, uma das primeiras coisas que a gente faz é entrar em contato com esse fogo da rebeldia, né, que eles trouxeram para a gente, por assim dizer. Acho que foi um pouquinho. Podemos seguir para o próximo. Aqui foi uma ideia geral, então, né, de como esses seres surgem dentro do mito, tá? O livro de Enoque, ele é o principal texto, principalmente em termos de quantidade de informação angelológica, do como eles chamam, do que eles fazem, né, do como tratar e por assim dizer, mas não é o único, a gente vai ter diversos outros mitos, né? Então, por exemplo, o próprio Talmud vai descrever bastante a ideia de Samael como sendo um anjo que vai ser conectado bastante à serpente do Éden e tudo. Então, o mito de Azazel e Shem Hazai não é o único mito judaico, ele foi o que eu escolhi para trazer hoje, para a gente trabalhar um pouquinho, mas a gente também trabalha com Samael, por exemplo, e Lilith, né, e tudo isso, que já é um outro ramo, né, de mitos dentro do judaísmo. E é interessante que quando a gente vai agora para o cristianismo, a gente inaugura ainda um outro ramo, né, porque, por assim dizer, os mitos judaicos, eles têm muito essa coisa da rebelião por uma coisa que vem com amor, né, um amor barra inveja da humanidade, vai depender um pouco da narração, né, mas sempre vai tangenciar um pouco isso. Quando a gente já chega em Lúcifer, ele já cai por orgulho, né, o teor da narrativa muda bastante. Então vamos entender um pouquinho esse personagem só, entender um pouquinho as mudanças que ocorrem quando o cristianismo começa a incorporar Lúcifer, né? Lúcifer, né, como a ideia de Lúcifer, ele é uma palavra em latim. Então, isso é a primeira coisa que é bastante chocante, né? Porque quando a gente pensa em anjo, a gente está muito acostumado, até com esses monte de nome que termina em El, né? Gabriel, Miguel, Samael, Azazel, que tem toda uma construção de raciocínio etimológico muito específico que vem do hebraico. E Lúcifer não, Lúcifer é uma palavra latina, né? Então, de cara, a gente já fala, peraí, isso aí veio de outro contexto. Mas a gente precisa ir tateando com um pouquinho mais de calma antes da gente chegar nessa conclusão, na verdade. Então, vamos pensar um pouquinho algumas coisas aqui sobre ele. A palavra surge desse texto Isaías 14, 12, né? Que, na verdade, é um texto que Isaías está se referindo ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. É um texto que, conforme se desenvolve, toda a profecia é endereçada a uma pessoa específica, humana, né? Um rei da Babilônia ali. E aí ele está falando várias coisas para Nabucodonosor, só que quando chega no versículo 12, o teor do texto começa a mudar um pouco e ele começa a descrever coisas que você fala, peraí, mas ele está falando de um rei ainda, um ser humano, porque não dá para o ser humano fazer essas coisas que ele está falando que fez, né? E é aí que entra uma coisa que é bastante importante, né, na teologia, que é a ideia do sensus plenior, que é a ideia de que todo sentido, então, que está no texto bíblico, ele precisa ser levado em consideração. É um jeito da teologia mais moderno, talvez, de resumir, né, a ideia do Pardes, que a gente vai ter que ir passando por várias passagens do texto bíblico, mas a ideia é, se o texto realmente é uma revelação, qualquer ideia que esteja lá contida não é por acaso, né? É uma coisa que Deus quis, às vezes nem o próprio profeta previu aonde o seu texto iria, as dimensões que seu texto tomaria, né? Mas Deus sabia, por isso que é uma revelação, né? Isso é um pressuposto na teologia bíblica.
Então, quando eles olham para essas passagens à luz da ideia de um sensus plenior, eles começam a falar aqui, opa, peraí, ele está se referindo a Nabucodonosor, mas ele está se referindo a algo além também, né? E é aí que começa, então, a surgir toda a ideia de Lúcifer, que ele está se referindo a um ser que está indo além de Nabucodonosor, né? Um ser que foi atirado à terra, né? Que derrubava estrelas e tudo isso. Então, o mito começa a surgir por aí. Ah, mas a ideia de Lúcifer, ela só surge com a Vulgata em latim, então, porque a gente precisa da tradução em latim para ter o nome dele. Não necessariamente, né? A gente já vai falar isso um pouquinho melhor. No texto original em hebraico, a gente tem aí no 14:12 Halel ben Shahar, né? Que é o brilhante, o portador da luz, estrela da manhã, Vênus, né? Se ben Shahar, apesar de significar literalmente filho da manhã, era um termo especificamente usado para designar Vênus, né? Então, era o portador da luz, o filho da alvorada, o filho da aurora, tudo isso mesmo. Então, quando eles traduzem para Lúcifer, filha aurora, eles realmente fazem uma tradução literal do que Halel ben Shahar significa. Só que o que é interessante é que antes da tradução cristã transformar Halel em Lúcifer, por assim dizer, né? Já existia um livro em hebraico, que é o livro de Adão e Eva, que ele tratava Halel como se fosse um dos nomes de Satã, e ele descrevia, então, justamente um mito de queda baseado nessa passagem de 14:12, que de alguma maneira acabou depois sendo berço para tudo que a gente vai depois conhecer sobre Lúcifer e sobre a questão da queda e do orgulho associado a ele. Tem uma outra passagem que cita também a ideia de um Lúcifer filho aurora, que é em Ezequiel capítulo 28. Né? Então, eu acho que essas são as duas passagens centrais dentro do Antigo Testamento, né? Claro, que vão fundamentar essa ideia de que existia um portador da luz, denominado primeiramente como Halel, e depois como Lúcifer, que também tinha toda uma história de queda envolvida. É interessante que quando eu falo Halel, parece, a um primeiro momento, que é um nome de anjo que segue a construção etimológica bastante clara dos outros anjos, né? Termina com El, mas não é assim quando a gente olha o jeito que se escreve. Por algum motivo, infelizmente, o slide acabou misturando aqui as letrinhas, não está muito bom de ler. Mas quando eu falo El, por exemplo, de Gabriel, Miguel, Uriel, Samael, Azazel, ele é um El que é um Aleph Lamed. Ele é uma corruptela de Elohim, ele é o El que designa nome de Deus mesmo, Aleph Lamed. O Halel, ele é 2 Lamed seguidos, Lel, não é El, não existe o El sozinho, é só o Lel que existe, né, nessa sílaba, não é nada de Deus, tanto que a tradução é portador da luz, não é luz de Deus, nem nada do gênero, né, que segue a etimologia do nome dos outros anjos, né, que é sempre, de alguma maneira, vai se referenciar a alguma coisa de Deus, né. Então, Gabriel, numa tradução bem livre, o herói de Deus, né, o homem forte, o herói de Deus. E Rafael, né, a cura de Deus, e a lógica aqui é outra, tá? Não é disso que a gente está falando. Então, num certo sentido, é bastante surpreendente que esse personagem já tenha ganhado vida, porque a gente está falando realmente de uma interpretação sensus plenior desse texto, desde antes até da gente definir o que é sensus plenior, né, na teologia, no desenvolvimento de tudo isso, que é no livro de Adão e Eva. Então, no próximo slide é exatamente o que eu falo disso aí. Tem aí Halel escrito, pelo menos transliterado, de um jeito melhor da gente ver. E essa queda dele é interpretada dentro desse mito judaico como a queda de Satã, né? Como se fosse o nome original de Satã dentro desse livro específico. É sempre importante a gente ter em mente que os mitos têm variações, assim como
em qualquer outra cultura, né? A gente encontra, por exemplo, variações dos mitos helênicos, né? Ah, em tal versão a mãe de Hecate é fulano, em tal versão a mãe de Hecate é fulano. Isso também ocorre aqui. Cada livro, cada texto que a gente vai ter um detalhe, uma nuance diferente, né? Então, é muito comum a gente ver essa ideia aí do Hallel, ou às vezes até Samael, às vezes Azazel, como nomes originais de Satã, e isso já vai levando para a gente para um próximo tópico da nossa discussão, que é a gente consegue, de alguma maneira, traçar a origem de cada um desses seres bem claro dentro do seu mito, né? Azazel, vindo do livro de Enoque, Samael, onde ele aparece, né, os primeiros símbolos dele ali na serpente do Éden, o seu mito desenvolvendo no Talmud, depois na Idade Média. A gente consegue traçando, de alguma maneira, as origens individuais desses seres, mas começa a chegar em algum momento, por volta ali do século III, do século IV, não que isso já não começasse a acontecer antes, mas por volta do século III, IV depois de Cristo, isso começa a acontecer muito forte. Eles começam a se misturar muito, né? Se misturar muito. A gente vai ter alguns personagens muito importantes contribuindo para isso. Um dos principais deles é Orígenes, né? Que vai começar a pegar todos esses seres e tratar sobre a alcunha de um diabo, de um Satã, por assim dizer, e começa então a embolar essa imagem de um jeito que, né, o que vem a partir daí começa a ficar cada vez mais difícil da gente realmente saber, não, mas peraí, tá falando de um, de outro, mas tem diferença mesmo, né? As imagens desses caras começam cada vez mais realmente a se misturar, até que a gente chega na Idade Média nessa imagem, por assim dizer, do diabo da bruxa, né? Que, que é uma amálgama de todas essas imagens dos anjos caídos, de Azazel, a Samael, Lúcifer, com um pouco de pano no meio, né? Então a gente vai vendo que diversos elementos vão se amalgamando a isso. Azazel tem uma ligação muito forte com os bodes, né? E a gente vê que Pan, Quernunos e diversos desses seres que é dito que foram sincretizados com o diabo também vão ter. Então a gente já começa a ver a partir do século III aí muito fortemente, né, as pessoas identificando esses símbolos que vão dar origem a essa imagem do diabo medieval e que de alguma maneira é, né, o iniciador das bruxas. Então também não dá para dissociar a bruxaria do diabo nesse sentido e não dá para dissociar o diabo do mito da queda, né? Tinha uma mãozinha levantada. Não, Mudou eu de ia fazer uma ideia. pergunta simples. Eu ia falar assim, na sua visão, eles deixam de ser anjos em algum momento e se tornam realmente algo diferente? Ou se você ainda os vê como anjos? Como, por exemplo, muitas vezes nós vemos o judaísmo ortodoxo citando como anjos de decretos doces e anjos de decretos amargos, esse tipo de questão, mas já ficou bem claro pela sua exposição. Perfeito. E sobre isso ainda eu acho muito legal, porque assim, sobre uma perspectiva bem bruxaria alquímica aí, né, o jeito que a gente acaba trabalhando um pouco com a coisa, mas Paracelso, ele tinha muito forte essa ideia dos três princípios, né, que a gente entende como a tria-prima, que é quase que uma complementação e quase como que uma afronta, né, à teoria dos quatro elementos. Mas dentro da tria-prima ele vai ter dois princípios opostos, que é o mercúrio e o enxofre, né? E de alguma maneira a gente trabalha muito forte os anjos, né? Esses anjos, por assim dizer, né? Não caídos, Gabriel, Miguel, nanana, como sendo representantes dessa energia de Mercúrio, e os anjos caídos eles passam a ser representantes de enxofre, de alguma maneira. Quase como essa brincadeira de anjos e demônios mesmo, né? Mas sempre lembrando que essa oposição nada mais é do que duas faces de uma mesma moeda, né? Ele Então é por aí que a gente vai. Mas sim, muda o mistério de alguma maneira. Não tem como dizer que não muda. Ele passa por uma transformação na energia dele muito profunda, né? Legal, vamos seguindo.
E aí eu deixei aqui para o último slide para a gente ter um tempinho aqui mais para conversar um pouquinho mesmo sobre a prática, né? Então, um pouquinho como que a gente faz isso aqui dentro do templo, um pouquinho na nossa prática. E eu acho que a primeira coisa importante da gente deixar claro é que a gente realmente entende muito forte essa ideia de que a queda dos anjos foi a inauguração da arte para a humanidade. Então, se realmente a bruxaria, a alquimia são artes, a gente vai honrar e praticar as artes fazendo arte, né? Então, a gente usa e abusa de arte nos nossos rituais, seja dança, canto, música. Então, a gente brinca que a gente é um clã de artistas, a gente tem uma pessoa com formação em teatro, a gente tem artes plásticas, então, direto a gente tem esculturas que foram feitas ou desenhos, né, especificamente para um rito, que vão compor o nosso altar. Eu toco violão, tem músico que toca flauta, então a gente brinca muito com a questão do como a arte pode alterar a nossa consciência, sim. A gente usa muito a coisa da dança para o êxtase, sim, né, em diversas maneiras até. Eu, particularmente, gosto bastante de praticar o giro de vez em quando, né, bastante inspirado nos sufis ali, eu sinto que é uma forma de um êxtase muito poderoso. E eu acho que como um todo, o nosso treinamento ele visa que a bruxa ela encontre sua própria maneira de alterar a consciência, né? Eu acho que cada ferramenta vai funcionar bem para cada pessoa. Então tem ferramentas que eu particularmente gosto muito que meus alunos não gostam, tem ferramentas que meus alunos gostam, eu não gosto muito, porque o que funciona para cada um alterar sua consciência é diferente, né? Então nesse sentido eu acho que a gente abre um leque grande de técnicas para que a pessoa realmente possa, de alguma maneira, se identificar com alguma coisa, né? E essas técnicas a gente bebe principalmente, né, da bruxaria, bastante estudo de bruxaria, né, dos mitos, das bruxarias tradicionais, a gente trabalha bastante com a espagiria vegetal também nesse sentido, então a gente faz os preparos dos ungüentos, mas claro que a gente não usa nenhuma planta psicotrópica, né? A gente usa apenas plantas sensibilizantes da aura, por assim dizer, né? Expansoras do campo energético. A gente não usa psicotrópicos e não porque, né, seja algo errado ou que a gente abomine nem nada disso, mas dentro do jeito que a gente pratica, a gente entende que o êxtase é algo muito poderoso e que a bruxa precisa estar com uma base, uma estrutura muito boa para ela poder realmente aguentar o êxtase do transe e fazer o voo da bruxa, né, e voltar sem danos, né, de aterramento, por assim dizer. E então a gente acaba preferindo explorar técnicas que vão fundamentando e dando base para essa bruxa conseguir realmente ir alçando o voo sozinha, né? Porque o uso dos psicotrópicos muitas vezes eles podem te jogar muito alto e você não está disposto, não está preparado para fazer um voo tão alto assim. Então a gente gosta de edificar realmente cada degrau, né, que se escala no êxtase, na alteração, é o esforço da própria bruxa, né, em se tornar uma artista. Pode falar. Pelo que eu estou entendendo, as práticas do grupo, elas são uma aproximação meio xamânicas, assim, bem mais pagãs de contato com essas entidades. E eu fiquei surpreso com esse último slide, porque do começo da apresentação até aqui, você fez toda uma apresentação baseada no Antigo Testamento, na Cabala, e aí, de repente, você termina nesse lado bem pagão mesmo, né? Então, a minha pergunta é, vocês incorporam nas práticas de vocês alguma coisa da angiologia mais tradicional, da teurgia, da Cabala? Sim. Não, a gente faz práticas muitas vezes até como maior ou menor do pentagrama também, tá? E sim, a gente usa, por exemplo, às vezes alguns exercícios e técnicas adaptadas da própria Kabbalah, né? Então, algumas meditações de contemplação, alguns tipos de talismã que eles chamam de kameot, que a gente consegue fazer, mas a gente sempre vai pegar a técnica e dar aquela mexidinha para ficar herético, para ficar com uma cara
mais medieval dentro do lore dessa bruxa que está trabalhando com isso, né? A gente gosta, por assim dizer, dessa estética, mas ao mesmo tempo é muito legal isso, porque você ter percebido isso, a gente gosta de ir na base mesmo da coisa, estudar e tal, e depois trazer muito do nosso jeito, né? E a gente faz isso com bastante coisa assim, então tem diversas técnicas, mantras, por assim dizer, né, cabalísticos que a gente usa, recitações em hebraico que eu uso, tudo isso sim também, mas tudo isso a gente faz em volta da fogueira dançando, sabe? É isso que é o grande diferencial, eu acho. Então a gente mantra nomes de Deus, mas a gente mantra dançando, a gente em volta da fogueira, levando energia, fazendo cone, falando mais rápido e fazendo aquela coisa da bruxa de elevar energia. A gente não é muito solene, talvez, nesse sentido. E isso surpreenda, né, quando a gente vê o formato do estudo que a gente vai apresentando, porque a gente é assim mesmo, a gente faz o estudo bem formal na parte teórica, e aí abre o rito e solta as frangas. Acho que isso resume bem assim como o nosso processo funciona mesmo. E de alguma maneira eu acho que é por aí que a gente faz a nossa magia, é pelo êxtase mesmo, sabe? Por isso que a gente se entende como um clã de bruxaria mesmo, né? Que é herdeira da arte, que é essas iniciadas do próprio diabo nesse sentido, né? A gente volta, a gente bebe, a gente quer entender como toda essa imagem se construiu, mas no fundo a prática ela leva a gente até isso. Mas já fiz, tem aquele livro, né, do Kabbalistic Magic, já fiz diversos exercícios que estão lá. Tenho Meditação Judaica na Prática, do Aryeh Kaplan, que eu já fiz diversos exercícios que estão lá. Eu indico todos esses livros. A gente pega os exercícios, usa como base, faz algumas adaptações. Aí, como eu comentei, a gente tem um coven bem interno, a gente está em 7 pessoas, tudo umas bruxas velhas já, que já estão há muitos anos, que é onde a gente realmente pega para testar. Fala, ó, inventei aqui essa nova técnica maluca aqui para a gente fazer o voo da bruxa. Vocês topam? Aí vamos. Aí a gente fica, às vezes, até meses praticando, testando, incluindo na nossa prática diária, até a gente falar, puta, fechou, a técnica agora está coesa, está fechadinho. Muita coisa a gente recebeu, a gente trabalha bastante com os processos alquímicos como práticas mágicas, né? Então a gente olha na natureza como que uma destilação acontece, o que acontece numa destilação, e a gente tenta reproduzir um transe que vá destilar algo dentro da bruxa. Tudo isso faz parte de bruxaria alquímica também. E aí isso vai se misturando com os anjos quando a gente começa a chegar nos processos de nigredo, de enxofre, vão surgindo ferramentas alquímicas para trabalhar com esses seres. A gente... eu vou abrir o chat aqui que aparece muito rápido as perguntas, eu não consigo ler. Cara, que legal, assim, mas é muito diferente legal. daquilo que a gente pratica. Foi muito interessante a tua apresentação, que apresenta uma outra perspectiva do que eu imaginava. Que legal, cara. Obrigado. E aí é isso. Com o tempo a gente quer aos poucos começar a ter pelo menos 1 ou 2 vezes por ano um ritual aberto para essa energia aqui na casa, para pessoas que têm vontade de trabalhar com anjos caídos, nunca conheceram, nunca nada, poder ter um lugar para falar, pô, vou ver um ritual, né? Porque por enquanto são ritos que a gente fez em grupos mais fechados, né? Eles mexem muito forte na energia. Mas esses slides mesmo que eu apresentei para vocês hoje são alguns slides que eu peguei dos cursos que a gente dá aqui ao longo do treinamento mesmo. Claro que o curso é um pouco mais profundo, né? Claro. Só essa parte da Teodiceia, da origem do mal, é uma aula de 3 horas que a gente tem, porque isso é um assunto super profundo. Você já mexeu com algum anjo desses grimórios mais ali período renascentista, tipo Goécia ou Picatrix, essas outras coisas, ou não? Sempre em cima dessa questão mais dos caídos mesmo, pegando os Néfilins e questões bíblicas?
O foco principal é esse, mas a gente já trabalhou com outras coisas, sim. Já fizemos até alguns experimentos enoquianos aqui, uma coisa ou outra de Goetia, mas não foi um sistema que tocou tanto a gente. A princípio, a gente acabou ficando um pouco mais na base ali mesmo da coisa. A Zazel é um cara que se relaciona muito forte com a gente, porque a coisa da arte da metalurgia, ela é entendida praticamente todos os historiadores que vão entender a origem da alquimia, eles entendem que o surgimento e desenvolvimento da metalurgia, né, numa civilização tem tudo a ver com o surgimento da alquimia, né? E Azazel, ele é o cara da metalurgia, né? Então, de alguma maneira, a gente entende ele como um patrono, né? Também. Então, a gente acaba ficando bastante por aí, mas também não é nada que a gente tenha algo contra. Eu já trabalhei, já tive contato com alguns seres desses, sim, mas não posso dizer que eu tenho muita experiência. E agora acho que falta a pergunta mais importante, assim, que é como é que o pessoal te acha? Eu sei que você colocou o slide, mas não esquece que isso aqui vira podcast, também tem pessoal escutando. Legal, bom saber. Então, bem, para procurar a gente pode ir direto pelo Instagram, né? templo.bruxariaalquímica. Eu e a Mayra, a gente responde direto por lá, ou se quiser falar direto comigo, qualquer dúvida, é o fósforos.alquimista. Maravilha. Para quem está acompanhando a gente, então não esquece, vai estar o link aqui na descrição. Facinho de chegar no Bruno. Pô, Bruno, foi sensacional falar com você hoje. E para quem está escutando, o Fósforos é com PH. Isso, nos dois Fs. Exatamente. Foi um nome que veio forte para mim, porque é um epíteto em comum entre Lúcifer e Hecate, né? O portador da luz. Dois seres bem queridinhos aí. Show de bola. Então, Ulisses Massad, começa com as suas considerações finais. Bruno, estou impressionado, cara, muito bacana, teu conhecimento aí bem profundo. Foi uma aula hoje. Enquanto a gente assistia aqui, a gente tem o nosso grupo lá no Telegram, todo mundo falando, que aula, que fantástico, sensacional. Parabéns aí, eu adorei o teu conteúdo, cara, muito bom mesmo. E para quem quer saber um pouquinho sobre Anjos Enoquianos, entra lá em enoquiano.com.br, lá tem o link para o grupo do Telegram, e vem bater um papo com a gente, que tem uma galera lá que gosta de falar sobre esse assunto. Eu vou procurar também, que eu não manjo tanto, hein? Opa, tá, seja bem-vindo, só vamos lá que a gente troca figurinhas lá. Paulo Jacobina, considerações finais. Bruno, parabéns pela apresentação, gostei muito, como o Ulisses comentou no grupo, a gente estava comentando, falando sobre o quão didático você é, o quanto os seus olhos brilham enquanto você fala, né? Parabéns, isso é louvável, né? Adorei sua apresentação, espero que volte aqui mais vezes para trazer outros temas também, né? E para o nosso público que quer conhecer, não necessariamente sobre anjos caídos, mas conhecer um pouco sobre a sombra da sua própria alma e aprender como praticar a filosofia, dá uma olhada em Pedra de Afiar, nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá você encontra vídeos semanais trazendo uma série de temas que vão te ajudar a lapidar a sua alma. Maravilha. Eu queria agradecer também o Ivan Corrêa, que está aqui com a gente, ele que me apresentou o Bruno, a esposa dele, meu irmão de várias ordens por aí, e está participando hoje. Quer falar alguma coisa? Dar considerações finais? Você está mutado. Enquanto ele desmuta-se, Robson Belli, considerações finais. Palestra sensacional. Gostaria de ter o Bruno aqui mais vezes para fazer mais perguntas. É bastante interessante a abordagem dele. Eu trabalho com anjos, trabalho com demônios propriamente ditos dentro da magia cerimonial, tanto na Enoquiana, Goécia, e também hoje eu estou aqui para divulgar um novo canal nosso, também gratuito, quase todo mundo é bem-vindo, tritemios.com.br. Está lá, acessem, conhecimento com base em tritêmios real, sem historinha.
Fantástico. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Nossa, que aula! E os anjos caídos ajudaram a minha internet, eu não caí, e foi ótimo. Lá no grupo a gente ficou discutindo quem seria queimado primeiro, na fogueira da Inquisição. E, assim, para vocês que estão vendo essa palestra, que foi fantástica, entra aqui no catarse.me/TDC. Você vai fazer parte do grupo, de vários grupos de Telegram. Você vai ter essa revista aqui, a revista de Hermetismo, que tem matérias aqui fantásticas, separei algumas aqui. Essa aqui, um estudo sobre a existência do mal, de Paulo Jacobino. E tem também a do que eu gosto sempre de mostrar, que está aqui, essa aqui, Ars Paulina, do nosso colega Robson Belli, e várias outras. E quando você participa do catarse.me/TDC, você também ajuda o projeto Infância Azul, ou seja, você faz uma caridade, você participa de grupos de estudo e você participa dessas gravações fantásticas. Então, não se esqueça de inscrever aqui no canal. Maravilha. Como é que está teu microfone, Ivan? Ele foi atacado pelos Illuminati. Mas eu tenho que te agradecer de coração e, na verdade, você está convocado, porque eu preciso gravar. Ele é o autor do Teodiceia Psíquica, que a gente mencionou aqui no texto, então a gente vai chamar ele de novo, junto com o Bruno, para a gente poder conversar mais sobre isso. E, por último, mas não menos importante, o Thiago Tamosauskas tem anjo caído no Morte Súbita? Tem. É eles que mantêm o site no ar. Tem uma seção lá chamada Anjos e Demônios, que tem bastante informação sobre Nefelim, sobre sobre a rebelião de Lúcifer, sobre hierarquias de vários sistemas diferentes. O pessoal está convidado para lá e dar uma estudada lá também. Bruno, foi um prazer te conhecer. Achei muito legal assim, porque você é uma dessas pessoas que, como o Camões dizia, tem engenho e arte. Você tem a teoria para te dar um suporte, mas você aplica ela, pelo que você demonstrou para a gente, com bastante alegria, com bastante sorriso na boca, brilho nos olhos, de uma forma artística que deve ser bastante interessante. A gente não tem, só pode ficar imaginando aqui como deve ser, mas deve ser bem legal mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. E estou ansioso para você voltar aqui no MEI para falar de alquimia com a gente. Obrigado. Para quem não conhece, eu estou representando aqui o Morte Súbita, que é um portal de ocultismo que está no ar desde 1996, que tem o objetivo de trazer conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Nós somos o salão de dança na ponta do alfinete da peruca de Deus, o balde de Sassão e de Serafim no colo de Satanás. Quem quiser acessar, mortesúbita.net. Quem quiser apoiar é catarse.me/mortesúbita. Maravilha, Brunão. Brigadão. Suas considerações finais. Agradeço muito mesmo a oportunidade, uma honra estar com vocês. As perguntas foram muito boas, deu para ver que não estava falando aqui com qualquer gente, não. E espero realmente estarmos em breve juntos aí. E eu espero poder oferecer em breve um rito aberto também sobre anjos caídos, para poder convidá-los. Mas enquanto isso não acontece, tem muito rito de alquimia rolando aqui na casa. Tá? Quem quiser vir conhecer um pouquinho sobre essas práticas extáticas, como que a gente faz tudo isso também, mais do que convidado, por favor. Fantástico. E vocês que ficaram acompanhando a gente até agora, então não esquece de dar like, segue o sininho. Essa foi a entrevista número 402, então significa que tem 400 entrevistas para trás e é tudo desse naipe. Então, tem que ser tudo divulgado no boca a boca, porque o YouTube agora quer competir com o TikTok, então eles não estão mais distribuindo e passando o canal, então você vai ter que procurar. Então, como todo bom mago, bom alquimista, bom hermetista, você vai ter que procurar os tesouros, mas eu te garanto que tem 400 tesouros nesse canal, dividido aí em playlists, então você não vai se arrepender. Então, segue o nosso canal, aperta o sininho e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.